Oi, aqui é a Juliana e eu quero conversar com você sobre rotina alimentar. Esse nome, quando eu falo, muitas mães acabam ficando um pouco inseguras. Como assim, rotina? Né? Rotina quer dizer fazer sempre a mesma coisa. Então quer dizer que o bebê tem que receber sempre os mesmos alimentos? Não, não é isso, tá, gente? É importante saber que rotina alimentar não tem a ver com oferecer sempre a mesma coisa. A variabilidade de alimentos, quanto mais variedade de frutas, de legumes, dos grupos alimentares que o bebê receber, melhor, né? Porque isso vai estar participando da formação dos hábitos alimentares dele e aí contribuindo para todo o consumo de nutrientes que esse bebê precisa, tá? Quando eu falo de rotina alimentar, é um mínimo de rotina alimentar que a gente tem que ter, sim, respeitando o apetite, sim, respeitando os sinais de fome que o bebê dá, né? Mas ele não tem discernimento para saber, para entender a dinâmica da casa, né? A rotina alimentar, ela acaba inserindo um pouco mais o bebê na rotina da casa. Então, por exemplo, na minha casa a gente faz um café da manhã, um lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. Isso é ter uma rotina alimentar, né? Não quer dizer que hoje o meu café da manhã foi às 8 e amanhã eu vou acordar às 8h30 e já não posso fazer o café da manhã. Não é isso. São as refeições que estão pré-planejadas para aquele dia, tá? E isso é importante porque a gente vai acostumando o bebê a entrar na rotina da casa. E quando o bebê vai se acostumando a receber alimentos a cada tanto tempo, não tem uma determinação, tá, gente? Tem que ser a cada 2 horas, tem que ser a cada 3 horas. E isso vai vir dos sinais de fome do bebê, tá? Às vezes em um lanchinho ele vai comer meia banana, né? Às vezes um lanchinho ele vai comer, vai ser uma mamada, por exemplo, né? Então, o que acontece? Não é a quantidade que ele vai comer, mas sim o se acostumar a comer várias vezes por dia, porque isso também vai interferir no metabolismo dele, né? Como interfere no nosso metabolismo quando o nosso corpo, ele sabe que vem comida a cada tanto tempo, que ele vai receber comida durante o dia todo, isso vai fazer com que o nosso corpo funcione de forma mais leve, tá? Aquele corpo que não recebe comida, que a gente fica muito tempo sem se alimentar, acaba fazendo o quê? Acaba entrando num processo de retenção de energia, retenção de nutrientes, porque não sabe quando isso vai acontecer. Tá, Juliana, mas o bebê não acontece isso. Não acontece, mas lembra que a gente está formando os hábitos alimentares dele? Então a gente já vai, desde quando ele é pequenininho, né? Vai mostrando essa rotina alimentar, a importância de comer várias vezes ao dia para melhorar esse metabolismo dele, para o corpo dele funcionar de uma forma mais leve, né? De o corpo dele saber que vem alimento a cada tanto tempo, que todas as vezes que ele sentir fome, né? Ele vai ter um alimento disponível. Então não vai gerar aquela ansiedade dele. Fica tanto tempo sem comer e daí chega e daí vai querer comer uma guloseima, vai querer comer alguma coisa muito energética para matar aquela fome, né? Se a gente vai ensinando a criança desde pequena a lidar com essa rotina alimentar, ele vai ser um adulto que provavelmente não vai ter tantos problemas com alimentação, não vai ser aquele adulto que fica sem comer muito tempo e aquele adulto que acaba retendo energia. Quando a gente retém energia, a gente está falando de aumento do peso também, tá? Então a gente está prevenindo muita coisa na vida adulta dessa criança e ensinando ele a ter uma rotina alimentar. E quando a gente fala em rotina alimentar, é importante falar na rotina de água também, tá? Por quê? Porque a gente tem a mania como adulto de tomar água quando está com sede, né? Só que a sede é um sinal que já está faltando água no nosso corpo, né? Então é importante deixar sempre água disponível para o bebê, né, no momento que ele já iniciou a alimentação complementar, um bebê, uma criança maior, enfim, sempre deixar água disponível para que ele se acostume a tomar água não somente quando ele está com muita sede, mas que ele se acostume a tomar água durante o dia todo, né? Então, mas pode tomar água durante a refeição? Não pode tomar água durante a refeição? Isso é uma discussão, né, de muito tempo já. Mas se a criança se acostumar a tomar água durante o dia todo, a gente não vai ter esse problema da criança tomar muita água durante a refeição. A gente não vai ter essa preocupação, porque ele já vai estar suprindo a sua necessidade de água durante o dia todo,
né? Entre uma brincadeira e outra, né? Numa troca de atividade, entre uma refeição e outra. Então, é super importante a gente pensar nessas questões de rotina alimentar, né? De oferecimento de água para a criança, para que a gente vá contribuindo para que ele não passe por coisas que os adultos têm um problema em gerar essa rotina. A gente já insere isso na alimentação da criança para que ela seja um adulto que não vai ter problema nenhum com rotina alimentar, nem com a ingestão de água. Então a gente está prevenindo muita dor de cabeça aí, né? A gente está prevenindo dores que a gente tem como adulto, né? A gente está prevenindo que o nosso filho passe por alguns problemas que os adultos têm hoje por questões simples que foram aprendidas lá na infância. E eu tô falando com você sobre essas repercussões na vida adulta, né, do seu filho. Mas, gente, acontece muito antes os resultados, tá? Você já ouviu falar em seletividade alimentar? Pois é, a seletividade alimentar ela começa a acontecer quando a criança tem 1 ano e meio, 2, 3, né? E ela vai mais ou menos até os 7 anos de idade. Só que a intensidade com que isso vai acontecer depende muito da família, depende muito da rotina alimentar. Então, quando essa criança ela está acostumada que tem horários de refeição, que nos horários de refeição todo mundo senta à mesa para comer, né? Que nesse horário de refeição não tem televisão ligada, não tem tablet, não tem nenhum uma forma de distração, né? E toda a família está prestando atenção no alimento em si, essa criança já entra nessa rotina, já começa a ter essa relação com o alimento desde pequena. E aí, o que vai acontecer? Ali, quando o teu filho tiver 2, 3, 4 anos de idade, isso já está pronto. Né? Então, tu não vai começar a inserir uma rotina alimentar, que é um dos tratamentos para seletividade alimentar, tu não vai ter que passar por isso com uma criança que já vem com os hábitos alimentares pré-formados. Tu já começa certo lá no início. E aí é um problema a menos que tu vai ter quando essa criança estiver nessa fase da seletividade. Porque todas as crianças passam por essa fase, tá, gente? Não é uma doença, não é nada demais. É uma fase que acontece por uma desaceleração do crescimento, né? A criança passa por um estirão muito grande até ela ter 1 ano de idade, e aí depois esse crescimento começa a decrescer, começa a ficar um pouquinho mais linear, né? E aí o que acontece? Essa criança já não tem mais tanto apetite. Quando a criança já não tem muito apetite, ela já começa a escolher o que comer, né? Então, se a gente começa a fazer uma rotina alimentar para a criança desde o início da alimentação complementar, você vai sofrer muito menos na fase da seletividade. E lembra que tudo que eu falo, que são modificações na alimentação da criança, devem partir da família. Tá? Não adianta nada tu colocar o teu filho na mesa para comer um lanchinho às 3 da tarde se ninguém mais da família está fazendo isso. Tá? Num primeiro momento isso vai funcionar, quando ele tiver 6, 7, 8, até 1 aninho de idade funciona muito bem. Depois dessa idade ele não vai mais aceitar, tá? Por quê? Porque os pais são os maiores exemplos para isso tudo. Então pense como é que é a alimentação na sua casa hoje. Tem um mínimo de rotina? Ou um dia você almoça meio-dia, outro dia você almoça às 3 da tarde? Não estou falando em final de semana, tá, gente? Final de semana é diferente, mas durante a semana, né? A regra, ela é muito bagunçada ou tem um mínimo de rotina alimentar? Como é que tu vai inserir o teu filho nessa tua rotina? Porque não pensa que ele não vai ter a tua rotina também. Ele vai ter, tá? A rotina da casa, o ritmo da casa vai guiar o ritmo das refeições da criança também. Porque em algum momento, com 1 ano, 1 ano e meio, o seu filho não vai mais querer comer coisas diferentes, em horários diferentes do que o seu, tá? Porque você como mãe, você como pai são os maiores exemplos, os maiores heróis deles. E por que eu vou ter que comer uma uva às 3 da tarde se meu pai e minha mãe ou não estão comendo ou estão tomando só um café, né? Então é importante a gente pensar nessas questões, porque quando a gente antecipa, a gente começa da forma certa, a gente não tem problemas na próxima fase, né? Então, o bebê ele passa por várias fases, tá, gente? A gente tá falando da fase da alimentação complementar, depois vem a fase da seletividade, depois vem outras fases do desenvolvimento dele, e cada fase tem os seus desafios.
Mas eu tô adiantando para vocês que se você começar certo, você não vai ter tanta dor de cabeça na fase da seletividade alimentar. Vai por mim, eu fiz isso aqui em casa também e o Pedro come super bem. Quando a gente senta para comer, ele sabe que é hora de comer e não tem problema, não tem briga na hora de comer. Eu posso ir na casa de quem eu quiser almoçar, jantar e o meu filho vai comer o que tem na mesa. Eu não preciso ficar levando comida separada junto. Ah, mas é porque ele é filho da Nutri? Não, não é porque ele é filho da Nutri. Foi porque a gente começou da maneira certa. E muitas das minhas pacientes estão tendo esses benefícios. Por quê? Porque elas começaram a alimentação complementar da maneira certa. E não somente na questão, oferece a frutinha, oferece a papinha, mas elas pensaram, elas foram alertadas em toda essa parte comportamental da alimentação complementar. Então pense nisso, vai fazer diferença na sua vida e na vida do seu filho. Tudo bem, Juliana, eu entendi, né? Tá falando sobre rotinas alimentares, beleza. Mas como é que eu faço então? Chegou a hora de comer e aí eu paro tudo que o meu filho está fazendo e sento ele na mesa e tá tudo certo, né? Não, também não é assim, tudo tem um processo. E aí é importante a gente conversar sobre os rituais que devem acontecer dentro de casa, tá? Como assim, Juliana? Rituais, o que é isso, né? Rituais, gente, é também uma forma da gente respeitar o dia a dia do nosso filho, né? Por quê? Imagina você, tá? Você tá lá de boa, conversando com a sua amiga, né? Tá tudo certo, tá um papo muito legal e aí de repente alguém te tira daquele lugar, tá? Te tira da presença da tua amiga, te coloca numa mesa sentada e te coloca um prato de comida na frente e diz, come. Tu ia ficar feliz? Tu não conseguiu nem se despedir da tua amiga, né? Tu simplesmente apareceu em outro lugar. E é isso que involuntariamente ou sem se dar conta, né? A gente faz com as crianças. Elas estão brincando, né? Ou elas estão assistindo algum desenho, enfim, né? Elas estão fazendo alguma atividade que elas estão gostando, aí a gente não avisa nada para essa criança, pega ela no colo, senta no cadeirote e pega a colher e já começa a dar na boquinha dela. Pensa, vocês iam gostar dessa atitude? Não iam, né? Então, olha só, isso é a importância dos rituais. Por quê? Porque, por exemplo, independente da idade da criança, tá? Isso tu pode fazer desde o 6º mês até a criança ter 3, 4, 5, enfim, independente da idade da criança, eu acho que isso é super importante, tá? Pensa só então, seu filho tá ali sentadinho, tá brincando, olha a diferença, tá? Meu filho tá ali sentadinho brincando e eu digo, olha filho, daqui a pouquinho a gente vai almoçar. Então tu já pode, depende daí do ritual, né? O ritual pode ser ir junto, ajudar a guardar os brinquedos, né? Cantar uma musiquinha de guardar os brinquedos. Depende da idade da criança, ele vai participar disso ou não, né? Mas avisar, está acabando a brincadeira, não simplesmente acabar e deu. A gente está respeitando um momento que a criança tá bem, tá gostando daquela atitude, né? A gente está respeitando essa criança. E aí o que acontece? A gente avisa que vai ter uma próxima refeição, a gente começa a guardar os brinquedos, aí pode ter um outro ritual de lavar as mãos, ou de cantar uma musiquinha, ou de fazer uma oração, dependendo, né, da casa, mas que tenha algum processo que, primeiro, desacelere a criança, porque ela está empolgada com aquilo que ela está fazendo. Então, quando a gente avisa que vai acontecer alguma coisa e faz um ritual, a gente está desacelerando essa criança e a gente está preparando ela para o que vai acontecer, que é a alimentação. Porque senão, gente, se a gente não faz isso, a criança acaba ficando com raiva do momento da alimentação, porque ela vê o momento da alimentação como um processo que corta a brincadeira dela. Poxa, toda vez eu tenho que parar de brincar para comer, né? Se a gente faz esse pequeno ritual, a gente não corta a brincadeira dela e não coloca um rótulo ruim na hora da alimentação. A gente tem uma transição, né? Então, nas escolas infantis, por exemplo, tem a musiquinha, né? Meu lanchinho, vou comer, né? Tem 1000 coisas na internet que vocês podem procurar, mas é importante estabelecer um ritual na casa de vocês e fazer sempre, tá? Quando a gente fala em ritual, a gente também está falando em rotina, dentro da rotina alimentar, né? Então eu estabeleço que
às 3 da tarde vai ser o lanchinho lá em casa, então eu já vou preparando, já aviso a criança que daqui a pouco vai ser a hora do lanche, já vou lá ajudar a recolher os brinquedos, vou lavar a mão, vamos cantar a musiquinha e vamos sentar todo mundo que está na casa, né, naquele momento, para comer junto, tá? Ai, Julie, mas eu não fico em casa com meu filho, ele fica com uma babá. A babá também vai participar da formação dos hábitos alimentares dele, então a babá também vai fazer esse processo. Na escola infantil isso já acontece, na maioria das escolas, né? Então é super importante a gente trabalhar com esses rituais. A gente faz às vezes rituais para a hora do sono, tem a historinha, tem o banho, né? Então é super importante a gente pensar nesses rituais na hora de comer. Tá? Principalmente também a questão da televisão, do tablet, do vídeo, né, que é tão presente na vida das crianças hoje, e é importante a gente também não simplesmente, tá na hora da comida, vamos desligar. Poxa, também acaba fazendo com que a criança tenha uma visão ruim da alimentação, porque a gente simplesmente, a alimentação cortou a minha brincadeira do tablet, do vídeo que eu estava vendo. Né? Então também, no momento que a criança um pouquinho maior tá vendo televisão, tá vendo algum vídeo, a gente avisa, olha, quando terminar esse vídeo é o último, porque a gente vai comer tal hora. Então a criança já está preparada, ela curte aquele momento, quando terminar, né, ou tu estabelece, daqui 5 minutos a gente vai desligar, mas tu dá um tempinho, tu dá um aviso, a gente fica mais seguro quando as pessoas avisam pra gente o que vai acontecer. E a criança também fica segura quando os pais, eles têm esse respeito de avisar o que vai acontecer, tá? E, gente, isso muda a relação com a comida, da água pro vinho, tá? Tu não vai ter aquela criança que vai, ai, que saco, eu tenho que comer. Ai, droga, tá na hora tem que parar o que eu tô fazendo, né? Ela não vai ter essa visão das refeições. Então essa parte comportamental dos rituais é extremamente importante. Estabeleça um ritual na casa de vocês. Se quiser colocar aqui nos comentários algum pra gente ter, né, para as mães irem tendo ideias, algum que você já pratica na sua casa, algum que você já faz e nem sabia que era tão importante para os hábitos alimentares do seu filho, né? E mais uma vez, então, a questão da rotina alimentar e dos rituais devem ser iniciadas já desde o início da alimentação complementar, tá? Para criança menor de 1 ano e deve ser seguida depois. Por quê? Porque isso vai facilitar a vida de vocês na hora da seletividade alimentar. Confia em mim, vai ajudar e muito. Vai poupar muita dor de cabeça para vocês se eles já começarem da forma correta. Tá, mas como assim, Juliana? Eu tenho um bebê de 6 meses, ele não vai recolher brinquedo, ele não vai, né? Ele só tá ali sentadinho, ou ele tá deitadinho, né? Como é que eu vou fazer uma rotina alimentar com um bebê de 6 meses? Da mesma forma, tá, gente? Por mais que ele não vá recolher o brinquedo, tu vai escolher um ritual para ele naquele momento, né? Vai avisar para ele. Gente, eles entendem, tá? Eles entendem tudo que a gente fala e eles notam que vai ter uma mudança naquele horário, alguma mudança do que eles estão fazendo naquele momento. Então, é super importante a gente avisar. Mesmo o bebezinho que está iniciando a alimentação complementar, é importante dizer: filho, filha, a gente vai comer o lanchinho daqui a pouco, a gente vai almoçar daqui a pouquinho, né? Então você vai vir aqui pro cadeirote, ou você vai ficar no colinho da mamãe, ou vai ficar no colinho da vovó, né? E aí a gente vai começar o nosso horário de alimentação. Se quiser cantar uma musiquinha, né? Se quiser já levar para lavar a mãozinha, enfim, você vai escolher um ritual que vai acontecer na sua casa, mas é importante que ele já inicie lá no início da alimentação complementar, sem medo, né? Porque isso já vai... E aí isso entra na rotina da casa, tá? Isso entra na rotina da casa e já vai seguindo para os próximos anos dessa criança, e tudo que a gente começa, né, de uma forma familiar, entra no hábito da família toda e fica muito mais leve essa transição toda.